The Beginning After the End. Volume 3. Capítulo 51. Professores e classe segunda. Cátio Glider. Devo dizer que é uma honra ter sua presença em minha humilde aula. O professor Geist faz uma reverência profunda e exagerada. Por favor, não me leve a mal por quaisquer que sejam os resultados desta demonstração. Ele continua, fazendo uma cara de pena. Com seu rosto sem emoção, ela apenas balança a cabeça, tirando seu cajado do anel dimensional que ela tinha em seu dedo mindinho. Muito bem. Vamos prosseguir. O professor bate palmas, o fogo acendendo por entre as palmas das mãos. Sem dizer uma palavra, ela levanta seu cajado azul celeste. Antes que o professor Geist tivesse a chance de lançar sua bola de fogo, 2 dardos de gelo se formaram ao redor de Cátio. Atirar. Eu ouço minha colega oficial do comitê disciplinar murmurar antes que os dardos atinjam nosso professor. Então ela decidiu seguir o caminho ofensivo para impedir o professor Geist de atacá-la. Um leve sorriso surge no rosto do nosso professor enquanto ele levanta as mãos que ainda estavam em chamas, prontas para bloquear as lanças de gelo. Sashalha! Assim que os dardos de gelo tocam fogo em suas palmas, ele derrete instantaneamente, desaparecendo lentamente enquanto as chamas azuis diminuem de tamanho também. Dardo de gelo. Ela murmura novamente, desta vez, em vez de 2, 5 dardos giratórios se formam perto de Cátio. Atirar. Seu rosto parece frio, me lembrando de uma deusa do gelo que congelaria qualquer um que se aproximasse dela. Haha! Impressionante! Como esperado de nossa princesa! O professor Geist sorri, a turma se inclinando para frente para ter uma visão melhor desta batalha intensa. Como a maioria dos alunos era do primeiro ano, eles não estavam no nível em que seriam capazes de conjurar algo assim, muito menos quase instantaneamente. Nosso professor se concentra enquanto as 5 lanças avançam em sua direção, prontas para perfurar, se não forem contra-atacadas. Fiapos de brasa. O feitiço que ele estava preparando foi concluído a tempo quando o professor Geist saltou para trás, liberando pequenas esferas flutuantes de chamas azuis. Não foi esse o feitiço que Lucas usou durante seu exame de patente? Quebrar. Cátio murmura e ordena que seus 5 dardos de gelo se quebrem em uma quantidade incontável de pequenos fragmentos afiados de gelo. Fogo. O professor Glider, seu rosto não tão presunçoso como antes, ordena que suas orbes de fogo azul atirem Cátio. Cátio, por outro lado, estava tão focado em terminar seu feitiço final que ela ignorou as correntes de fogo azul prestes a atingi-la. Tornado de gelo. Sua voz se encheu de um leve pânico quando ela percebeu ao terminar seu feitiço que estava prestes a receber o impacto do feitiço de nosso professor. Professor Geist. Aquela idiota. Por que ela não se defendeu em vez de tentar terminar o último feitiço? Conforme o tornado de fragmentos de gelo começa a girar ao meu redor, fico nervoso. Eu não estava com medo desse feitiço chique, eu estava com medo de que ela pudesse estar gravemente ferida. Não era bom senso para um conjurador ter uma camada de defesa nas batalhas? Eu escolhi um feitiço relativamente fácil de combater e o fato de que ela é uma desviante especializada em gelo tornou tudo mais fácil para ela. Ela queria ganhar tanto que decidiu renunciar a isso? Eu cancelo o feitiço, mas apenas as brasas desaparecem. As torrentes de fogo azul que atiraram na princesa estúpida ainda estão vindo em sua direção. Porra! Estou ferrado. Campo queimado. Eu crio uma camada de calor ao meu redor para derreter os cacos de gelo girando ao meu redor. Eu fico com vários arranhões leves, mas eu não me importo. O que aconteceu com a princesa? Eu não ouvi nenhum grito dos outros alunos. Talvez ela estivesse bem? Droga,
eu deveria ter parado depois de fazer o elfo de bobo. Após a camada de fragmentos de gelo que bloqueavam minha visão derreterem, eu imediatamente tento encontrar a princesa, mas em vez disso, encontro o último membro dos 3 oficiais do CD em minha classe, Arthur Levin, na frente de Cátio, que ainda estava cobrindo o rosto com os braços em pânico, com a palma da mão na frente dele e o outro braço em volta da princesa. Seus olhos, eu não pude evitar, mas involuntariamente tremeu de seu brilho mortal que me perfurou. Parecia ainda mais afiado do que aquelas lanças de gelo que a princesa jogou em mim. Acho que esse seu joguinho já durou bastante, não acha? Sua expressão permanece gélida, a fachada inocente que agora sei que ele geralmente mantinha em lugar nenhum à vista enquanto seu olhar dominador me olhava sem remorso. Era esta sua verdadeira face? Embora eu seja grato por sua preocupação com a princesa, era desnecessário, já que eu tinha tudo sob controle. De jeito nenhum eu iria perder a fama bem aqui, no primeiro dia, na frente de todos os meus alunos. Sob controle? A sobrancelha de Arthur se contrai levemente e posso sentir seu aborrecimento. Era só eu que estava sentindo essa pressão? Isso não é normal. As bestas de mana de classe AA nem tinham tanta pressão. Sim. Você acha que eu, um professor desta estimada academia, colocaria um dos meus alunos em perigo? Digo com calma. Não havia provas. Hoje foi tudo um pequeno erro. Arthur Levin. Este ingrato realmente planeja insistir que ele tem tudo sob controle. Eu já sabia, por assistir Lucas, que uma vez que o feitiço remoto dos fiapos seja disparado, eles não podem ser cancelados. Então, novamente, não havia nenhuma prova desde que eu o bloqueei. Entendo, então, nesse caso, permita-me tomar o lugar de minha colega nesta demonstração. Haha, bem, se você insiste. Parece que assustei a princesa um pouco demais com meu último feitiço. Eu deveria ter cancelado antes se soubesse que você iria interromper. Agora, alguns de meus alunos podem entender mal que eu estava tentando realmente machucá-la. Mesmo agora, esse patético instrutor estava tentando defender sua posição. Eu já podia dizer pelos vários murmúrios em torno da classe que a maioria dos alunos já acreditava no que ele estava dizendo. Eu volto para Cátio. Você está bem, Cátio? Você acha que pode voltar para o seu lugar sozinho? Eu gentilmente a retiro de seu estupor. Sim, eu realmente sinto muito. Pela primeira vez, eu vi uma mudança na expressão de Cátio quando ela parecia muito envergonhada, sua pele branca como porcelana, ficando um vermelho claro quando ela se virou, voltando para seu assento. Então, por favor, me oriente bem. Eu volto para o professor Geist e desembainho a Dausbalad. A lâmina translúcida de azul petróleo provocou suspiros e murmúrios de espanto quando até Geist olhou para minha espada, com os olhos arregalados de desejo. Que arma bonita você tem aí. Já que você é um aumentador, suponho que seria justo deixá-lo escolher o método que gostaria que eu usasse para lutar. Ele encolhe os ombros, impotente, enquanto caminha em direção aonde sua espada foi enterrada no chão. Não importa. Eu respondo simplesmente. Eu pude ver uma veia estourando de aborrecimento em nosso professor quando ele olhou para mim. Eu insisto. Ele retruca. Então, por favor, vá com aquilo em que você tem mais confiança. Dou alguns passos para frente, meu rosto ainda olhando profundamente para ele, estudando todos os seus movimentos e ações. Escória ou não, este professor ainda era um aumentador veterano de estágio amarelo claro. O fato de que ele teve o insight de usar o fogo azul significa que ele é bastante capaz. Eu vejo o professor carrancudo, uma vez sorridente, enquanto seu rosto fica um pouco vermelho. Eu poderia dizer que ele realmente queria deixar uma impressão incrível em sua classe. Até agora, eu não estava dando a ele muita importância. Muito bem,
Então, com certeza vou pegar leve com você. A parte superior de seu rosto traindo o sorriso que ele estava tentando colocar. Puxando sua espada com facilidade, ele faz seu caminho em minha direção também, sua espada dançando ao redor dele graciosamente enquanto ele a manuseia com pouco esforço. Clank! Ele pisca em minha direção sem aviso, balançando sua lâmina para baixo com uma força que não estava apenas pegando leve. Sua espada estava imbuída em uma camada de fogo azul, o calor que irradiava dela era mortal. Depois de aparar seu ataque surpresa inicial, eu uso o atributo do vento mana para manter o rastro de fogo longe de mim. Ser capaz de usar apenas a mana do vento e da terra me fez realmente pensar sobre como melhor utilizar meus recursos para vencer um oponente mais forte. Embora tivesse sido mais fácil usar o fogo azul, eu não tinha essa opção agora. Seu bombardeio continua, a força de cada golpe e estocada ficando cada vez mais forte, como se tentasse testar o limite que eu poderia controlar. Cada vez que eu o defendia ou me esquivava de seu ataque com facilidade, seus próximos ataques aumentavam um pouco. Eu não estava usando nenhum feitiço para receber seus ataques, apenas fortalecimento de mana e técnica de espada pura, o que pareceu frustrar nosso professor ainda mais. Tenho certeza de que o comitê disciplinar não são apenas ratos que ficam se esquivando e fugindo. Ele diz em voz alta, fazendo uma cara de brincadeira. Há realmente uma necessidade de eu atacar quando nosso estimado professor não consegue sequer atacar um aluno do primeiro ano. Eu rebato, fazendo uma cara inocente. Ele não responde enquanto seus lábios se contorcem de raiva. Por esta altura, alguns dos alunos já perceberam que esta não era apenas uma simples demonstração, alguns cochichando se deveriam chamar a diretora ou o conselho estudantil. Os ataques do professor Jace se tornam mais violentos quando ele começa a implementar vários feitiços junto com seus ataques. Pilar de chamas. Uma torrente de fogo azul dispara do chão abaixo de mim enquanto eu imediatamente me esquivo para evitá-lo, contra-atacando com um golpe conciso em seu pescoço. Pegando-o de surpresa, para desviar da minha lâmina, ele salta para trás muito mais do que o necessário, uma gota de suor se formando. Até os ratos se tornam mortais quando encurralados, professor. Eu atiro para ele um sorriso malicioso e imediatamente fecho a distância entre nós dois. Aparecendo ao lado dele, envolto humana ao redor da lâmina da minha espada enquanto me preparo para um feitiço. Cada balanço que eu tomo forma um caminho parado de vento, confundindo o professor Jace, que ainda foi capaz de bloquear meus golpes. Cada golpe, cada estocada e cada ataque que dava criava um caminho de ar quase transparente em sua trajetória. O professor Jace não estava mais tentando demonstrar confiança, a concentração gravada em seu rosto enquanto ele tentava bloquear minha enxurrada de ataques. Ele estava alcançando a borda da arena enquanto cada golpe me o forçava a dar um passo para trás, as chamas de sua espada tremeluzindo impotentes ao receber cada ataque. É hora de acabar com isso. Eu ordeno a superfície do solo onde ele estava prestes a dar seu próximo passo ficar côncavo, fazendo perder um pouco o equilíbrio. Como esperado de um aumentador veterano, ele tropeça por uma fração de segundo, mas logo recupera o equilíbrio. No entanto, aquela fração de segundo era tudo que eu precisava. Tempestade. As dezenas de trilhas de vento que foram produzidas por cada uma de minhas lâminas instiladas por mana de repente brilham e disparam. Meu ataque atingiu seu clímax quando a velocidade de meus ataques aumentou, minha lâmina se tornando quase invisível. O tempo todo, o feitiço Tempestade, que acabei de ativar, seguiu atrás de cada um de meus ataques, fazendo da minha barragem uma corrente tanto da minha espada quanto das lâminas afiadas do vento. Ah! Oprimido pela enorme quantidade de ataques que ele não poderia esperar bloquear, ele tropeça e rola para fora da arena. Bum 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 bum! A barreira protetora que bloqueava todos os feitiços de passar cintilou e rachou quando meu feitiço de tempestade bombardeou contra ela. Clang!
Um som muito agudo foi produzido quando a barreira quebrou. Foi forte o suficiente para bloquear tudo, exceto uma última lâmina de vento do meu feitiço, que roçou o pescoço do meu professor, produzindo um fio de sangue. Felizmente, o corpo imbuído de mana do professor era forte o suficiente para que minhas lâminas mortais de vento apenas roçassem nele, mas ele ainda estava deitado de bunda, seu rosto pálido de medo e os joelhos tremendo enquanto eu enterro minha lâmina no chão bem ao lado dele, artéria carótida. Puxando minha espada e colocando-a de volta em meu anel dimensional, eu olho para o nosso professor. Obrigado pela sua orientação. Como se fosse uma deixa, a campainha toca e eu saio da sala, deixando a turma inteira com os olhos arregalados e o queixo caído. Ah, Arthur! Eu ouço uma voz suave atrás de mim. Era Cátil correndo em minha direção com Feirite seguindo atrás. Tive de admitir que você foi impressionante lá, Arthur. Como esperado do meu rival. Ele cruza os braços, mas seu rosto parece um pouco desanimado. Colocando um braço no ombro do elfo, digo a ele. Você foi bem lá fora, Feirite. Se você soubesse o tipo de feitiço que o professor estava usando, eu sei que você teria tomado medidas mais preventivas. Sê claro. Se eu soubesse que o feitiço específico que ele usou é muito mais forte do que eu esperava, tenho certeza que teria saído como vencedor no final. Ele diz, mas o leve sorriso em seu rosto mostra que ele gostou do que eu acabei de dizer. Eu me viro para Cátil, que ainda estava um pouco abalada. Você é uma idiota. Eu digo a ela, batendo levemente na testa dela. Ela me olha em choque total, enquanto até Feirite parece um pouco em pânico. Se você optasse por se defender em vez de se concentrar tanto em derrotar o cara, não teria se colocado em risco assim. Não seja assim teimosa e pense nas coisas com mais cuidado. Você sabe, você é terrivelmente emotiva por alguém cujo rosto nunca muda. Eu dou a ela um sorriso brincalhão e caminho para minha próxima aula, deixando a princesa em um torpor enquanto Feirite está em pânico para saber como consolá-la. Ai! Estou cheia! Como foi a aula, papai? Sylvie corre para o topo da minha cabeça e se acomoda, bagunçando meu cabelo. Estava tudo bem. Eu simplesmente digo, acariciando meu precioso vínculo.